Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este nosso ponto de encontro de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Cardassali e tenho imenso prazer de estar aqui com vocês nos canais da Sá Feliz que nos proporciona essa oportunidade. O link que aparece aí na sua tela, para aqueles que estão entrando pela primeira vez, não custa lembrar para quem já está. Se você fizer sua inscrição, você vai receber notícias e novidades da Sá Feliz e vai também receber o estudo diário da lição e o resumão, que é a lição completa. Assim, você poderá também postar os seus pedidos de oração, enviar os seus comentários, lembrando sempre que a Sá Feliz mantém uma equipe de intercessores e mais e melhor até do que isso, é o fato de que nós, como família, podemos e devemos orar uns pelos outros. Eu tenho o hábito de ler todas as postagens, cada dia, para ver o que as pessoas estão escrevendo e as mensagens, os recadinhos. Eu agradeço toda a mensagem carinhosa, todos os cumprimentos que eu recebo, mas de forma muito especial presto atenção nos pedidos de oração que eu apresento a Deus diariamente em oração. Assim, este canal nos proporciona essas oportunidades. E fica aqui o meu incentivo para que você possa compartilhar a lição com o seu grupo de amigos. Há pessoas que não receberão esse conteúdo se não for por meio da sua ação de compartilhar. Então fica aqui a nossa motivação, compartilhe. E a estes que recebem o compartilhamento, o meu abraço, o meu carinho e a minha satisfação de ter vocês entre nós também. Nós estamos avançando nos estudos da lição deste terceiro trimestre, lição 3, Vida e Morte. A lição geral tem como tema Cristo em Filipenses e Colossenses, e chegamos a essa lição número 3. E antes então de irmos para o verso para memorizar e a introdução, convido você a uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por teus cuidados e por todas as tuas promessas de que nos haveria de dar entendimento, sabedoria, para compreendermos a tua palavra. Guia-nos, segundo a tua promessa, por meio do teu Santo Espírito, a toda a verdade. E ajuda-nos, Pai, a entesourar essa verdade em nosso coração e ter uma disposição de viver segundo os ensinos aqui apresentados. Abençoa esta comunidade maravilhosa de irmãos e amigos que se conectam aqui nos canais da Sá Feliz e que recebem esse conteúdo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso para memorizar está em Filipenses 1:21, que nós vamos voltar a esse texto logo aqui na segunda-feira. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, vamos nos situar mais uma vez, lembrando que Paulo havia passado pela cidade de Filipos, é a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho. Paulo vai para Filipos por uma visão que ele teve, dirigido diretamente pelo Espírito Santo, está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele queria ir para um lugar e o Espírito Santo não lhe permitiu e o direcionou para a Macedônia. Quando o varão macedônio apareceu dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo chega à cidade de Filipos, não havia sinagoga ali naquele lugar, e ele se retira num sábado para adorar a Deus segundo o seu costume, e lá ele conhece Lídia e outras pessoas. Depois, quando ele foi preso, o carcereiro e sua família, assim a igreja de Filipos foi fundada. Isso foi na sua primeira viagem missionária. Quando Paulo agora se encontra preso em Roma entre os anos 60 e 62, muito possivelmente ele já teria visitado Filipos pelo menos mais uma vez ao final da terceira viagem missionária. E ele escreve então 4 cartas desta prisão. Era uma prisão domiciliar em Roma. Os soldados de elite da guarda pretoriana estavam ali acorrentados a Paulo, mas ele tinha liberdade, estava em uma casa, não estava numa prisão, podia receber visitas, podia receber as pessoas. A sua segunda prisão foi realmente dramática, e nesta primeira prisão, uma prisão domiciliar, ele escreve 4 cartas que são conhecidas como as epístolas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E nesta oportunidade, Paulo não sabia ainda o que iria acontecer com ele. Ele ainda não havia sido julgado.
Posteriormente, ele foi julgado, depois de escrever a carta aos Filipenses, e foi libertado por um período de tempo, aproximadamente 4 anos, ainda Paulo ficou livre, quando muito possivelmente ele faz a terceira visita a Filipos. Então ele ainda não sabia o que iria acontecer com ele. E nesse momento ele poderia ser libertado, condenado. E, portanto, se condenado, passaria pela morte. E muito desta sessão que nós vamos estudar em Filipenses aqui nesta semana, não teremos textos de Colossenses, só de Filipenses, do capítulo 1, verso 19 até o final, que é o verso 30. Essa é a nossa porção, Filipenses 1, 19 a 30. Então, muito do que nós vamos estudar gira em torno dessa situação, dessas reflexões que Paulo está falando, está fazendo sobre o significado da vida, se ele vai viver, se ele poderia morrer, o que isso significa para os filipenses, se ele morre, se ele continua vivo. Então, essa vai ser a temática da nossa lição. A lição na introdução, ela nos lembra de que a morte não fez parte dos planos de Deus. A morte é uma intrusa, é uma inimiga. Ela não é natural. Ela é natural por consequência do pecado hoje. Mas ela não é natural de acordo com os planos de Deus. Tanto é que a morte será o último inimigo a ser eliminado. Cristo ganhou o direito de eliminar a consequência da morte. E ele o fará quando ele voltar nas nuvens do céu, na glória da sua majestade. 1000 anos depois ainda haverá a morte dos ímpios e pecadores, e aí a morte desaparece do universo. Então a morte não é algo natural. Embora, diz aqui a lição na introdução do sábado à tarde, disposto a morrer por Cristo, Paulo tinha confiança em seu propósito, no propósito para o qual Deus tinha chamado ele para o ministério. O mais importante para ele era honrar a Cristo, glorificar a Cristo pela vida ou pela morte, não importava. Para Paulo não era tão significativo viver ou morrer, conquanto ele honrasse e glorificasse a Jesus e pudesse pregar o evangelho para o maior número de pessoas possível. Irmãos, daqui já nos vem a primeira lição que o próprio autor faz aqui uma aplicação. A vida é curta. Alguns vivem vidas mais curtas do que outros, mas a vida, de um modo geral, 70, 80, e Salmo 90 diz que passa disso é fado e canseira. E nós precisamos lembrar, irmãos, que nós estamos aqui para causar o maior impacto possível com quem quer que seja que nós nos relacionemos. Não importa, irmão, se nós estamos em um ambiente de passeio, se estamos em um ambiente de trabalho, se estamos em um ambiente de lazer, em nossa vizinhança, na escola, onde quer que for. Onde quer que estejamos, nós devemos pedir a Deus que nos dê uma mentalidade de compartilhar o Evangelho. Nós precisamos pedir isso a Deus porque isso não é natural em nós, irmãos. Se você tem dificuldade para falar, use o recurso do livro missionário. Use o recurso, tenha sempre um livro missionário à sua mão. Há muitos irmãos que fazem isso. Uns porque amam fazer isso, outros porque têm dificuldade para falar, para expor alguma coisa do Evangelho, entrega um livro. Então, tenha sempre uma semente do Evangelho à sua mão para entregar a quem quer que seja com quem você entrar em contato. Vamos pedir, vamos orar para que Deus nos dê esta intuição, nos dê esta inclinação, nos dê esta convicção e nos permita cumprir isso por meio de nossas ações. Nesta semana, diz aqui o autor, nós veremos que essa foi uma das razões mais importantes que levaram Paulo a escrever aos Filipenses. O propósito de vida. Diante de circunstâncias difíceis, diante de uma possível morte, condenação e morte, para Paulo, o maior de todos os propósitos era honrar e glorificar a Cristo e pregar o Evangelho. Que seja esse também, irmãos, para nós, o nosso maior propósito, a nossa maior alegria. Seguindo aqui, então, para a lição de domingo, nós vamos ter aqui o título Cristo será engrandecido. E os textos, os dois primeiros, são os versos 19 e 20. Eu vou pedir para a produção colocar, como cada dia está distribuído com 2 ou 3 versos, nós vamos cobrir todo o capítulo, toda essa segunda parte do capítulo 1. Então, vamos ler juntos agora o 19 e 20. Porque estou certo
de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha aqui, que texto interessante. Aqui nós temos aqui dois destaques, irmãos. O verso 19 fala de súplica. A vossa súplica. Paulo está se referindo a oração ou as orações intercessórias dos seus queridos irmãos da igreja de Filipos, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. O comentário bíblico adventista faz aqui uma notificação de que esta é a única vez no Novo Testamento que aparece esta expressão, Espírito de Jesus Cristo. Espírito de Deus aparece, Espírito de Jesus aparece, mas Espírito de Jesus Cristo é a única menção no Novo Testamento. E assim, irmãos, a maior preocupação de Paulo, ele agradecia a súplica, ele entendia que o Espírito Santo estava fazendo alguma provisão para ele que ele ainda não sabia, se era para viver ou para morrer, mas a sua maior preocupação, de acordo com o comentário bíblico adventista e também com o autor da lição, era a salvação espiritual, a pregação do evangelho, e não a sua libertação ou o seu conforto pessoal. A grande preocupação de Paulo era a sua salvação e a salvação das pessoas com quem ele poderia entrar em contato e pregar o evangelho. A lição traz aqui um texto lindo de 2 Coríntios 2, 11, 23 a 27, maravilhoso. Se você em algum momento tiver a oportunidade de ler esse texto, leia. Paulo vai contar um pouquinho daquilo que ele sofreu por Cristo Jesus. E ele arremata isso no verso 28, dizendo, além de todas estas coisas, tudo que ele passou, irmãos, e não é pouca coisa. Se você puder ler, você vai ver quanto sofrimento. Nós ainda achamos que sofremos por Cristo. Não sabemos o que é sofrimento por Jesus. A verdade é essa. E ele diz, então, além de todas estas coisas exteriores, todo sofrimento ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ou seja, para Paulo, tudo aquilo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que ele enfrentou para pregar o evangelho, e não foi pouca coisa, não era a coisa mais importante. Para ele, mais importante era a saúde espiritual das igrejas que ele estabeleceu, era o vigor espiritual das pessoas para quem ele pregou o evangelho. Que exemplo maravilhoso do apóstolo São Paulo. E ele diz, olha, segundo a minha ardente expectativa e esperança, o mais importante que ele vai dizer no verso 20 é não envergonhar a Cristo. Ele queria honrar a Jesus em qualquer circunstância, não importa. Para ele, o mais importante era que Jesus fosse engrandecido no seu corpo, na sua vida, seja vivendo ou seja morrendo. E ele vai argumentar um pouco mais a respeito disso. Para ele, o grande propósito da sua vida era engrandecer a Jesus. Irmãos, pensando neste exemplo de Paulo, nas circunstâncias que ele se encontra e nos propósitos que ele tem para a sua vida, trazendo para nós, será que o grande propósito da nossa vida é engrandecer a Jesus? Honrar a Cristo? Seja por meio de enfermidade ou de saúde, seja por meio de liberdade ou de restrições de liberdade, seja dentro da igreja, fora da igreja, seja no meu trabalho, na minha vizinhança, onde eu estudo. Será que este é o meu propósito? O propósito da minha vida é engrandecer a Jesus, honrar a Jesus? Que Deus permita que seja esse o grande propósito da nossa vida. Honrar, glorificar, engrandecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, não era mais importante saber se ele viveria ou morreria. Para ele, o mais importante era engrandecer a Jesus. Que seja essa também a minha e a sua experiência. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição de domingo. Avançamos para a segunda-feira, onde vamos estudar o verso para memorizar, juntamente com o versículo 22. Então vamos ler aqui, e a produção pode propor para nós, os versos 21 e 22. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha o que Paulo está dizendo.
Paulo estava dizendo o seguinte, irmãos, que na sua concepção, para a sua concepção, o viver é Cristo. Viver é Cristo. Em que sentido? Viver para Cristo, viver por Cristo e viver com Cristo. Honrando, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E se ele fosse chamado ao descanso? É lucro. Em que sentido a morte para Paulo era lucro? Era a cessação das lutas, a cessação das dificuldades, das preocupações, desde que ele morresse testemunhando da salvação, do amor e da esperança que há em Cristo Jesus. Assim, porém, se Deus ainda quisesse que ele continuasse vivendo, verso 22, para continuar honrando, engrandecendo, testemunhando, alcançando mais pessoas com a salvação, então ele diz que ele já não sabia mais o que dizer. Ele vai voltar a esse assunto com outras palavras. Então, Paulo estava num ponto que o seu grande propósito era honrar a Jesus. Se ele fosse chamado ao descanso, estava bem. Desde que ele morresse de forma honrada, honrando e glorificando o nome de Jesus. Se ele fosse chamado a seguir, ele não sabia o que iria lhe suceder, ele gostaria de continuar vivendo, desde que a sua vida e o seu trabalho apresentassem frutos para a salvação. O comentário bíblico adventista, aqui na página 132, faz uma confirmação desta expressão. Paulo, diz eles aqui, está perplexo por não saber se melhor glorificará a Cristo na vida ou na morte. Ele não sabe dizer. E ele está dizendo o seguinte: a sua grande preocupação é glorificar a Cristo, confirmando aquilo que nós já falamos. Se o Senhor achasse melhor que ele testemunhasse por meio da vida e do ministério, não tem dúvida, ele faria isso. No entanto, se a morte de um justo, e no caso Paulo, se a morte de Paulo fosse também um chamado para ele, para que se tornasse, por meio de sua morte, uma afirmação poderosa da eficácia do Evangelho da Graça, Paulo também nos afirma que estaria disposto a enfrentar esta situação. O cristão, diz aqui comentário finalizando essa parte, não tem nada valioso para perder diante da morte. Na verdade, ele tem mais a ganhar. É o fim das lutas e dificuldades. Os corações são tocados e abrandados pela confiança de alguém cuja esperança está em Deus, mesmo diante da morte. Isso é verdade. Recentemente, uma família muito querida perdeu a filha, os pais e o colega pastor, pai pastor, a mãe naturalmente esposa de pastor, o seu marido pastor. Ela ficou enferma por vários meses, mais de um ano, e veio ao descanso. O conforto deste casal de pais, o conforto do marido. Sabe, irmãos, foram para mim um exemplo de firmeza espiritual. Eu estou me referindo ao pastor Enildo Nascimento, esposo da Suzana, que veio ao descanso nos últimos dias de 2025, e estou me referindo ao pastor Davi Marski e sua esposa Ruth. A firmeza com que eles lidaram com toda essa situação, que conforto. Então, é isso que a lição está tentando transmitir para nós, que se Paulo fosse chamado ao descanso, a postura e a reação dele diante da morte seria também uma forma de honrar e glorificar a Cristo. Por isso ele diz: eu já não sei mais o que dizer. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição aqui da segunda-feira, entendendo claramente o que significa esse lucro da morte. Espero que tenha ficado claro para todos. Assim colocamos um ponto final na lição da segunda. E agora avançamos para a terça-feira, onde nós vamos ler os versos 23 e 24. O verso 23, especialmente, tem sido um grande desafio para muitas pessoas. Produção, por favor, coloque aí os dois versos. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Olha o que Paulo vai dizer aqui para nós. Paulo está dizendo que, pesando as duas situações, pesando as duas opções, morrer ou continuar vivendo, ele diz que ele usa aqui uma palavra, estou constrangido. É como se ele não tem como fazer essa escolha. Ele se encontra sem recursos para fazer essa escolha. Por um lado, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Então, essa frase nos leva a uma consideração muito importante, eu já vou voltar a ela. O que é incomparavelmente melhor. Está dizendo, olha, partir e estar com Cristo, muito melhor. Mas, pensando em vocês, filipenses, pensando nas necessidades espirituais, no pastoreio, é mais necessário que eu permaneça na carne, que eu continue vivo. Então vamos entender essa expressão, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Essa expressão tem contribuído para que muitas pessoas se enganem a respeito do estado do ser humano na morte. Para que nós possamos entender com clareza qual era o pensamento do apóstolo São Paulo sobre o estado do ser humano na morte, nós vamos recorrer a outros textos que o próprio apóstolo escreveu a respeito da ressurreição. Então eu vou citar aqui dois, que são para mim os dois mais emblemáticos. 1 Coríntios 15, versos 13 e 14. Produção, por favor, coloca para nós aí 1 Coríntios 15, 13 e 14, e ele diz, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ora, Paulo tinha tanta convicção de que, uma vez morrendo, o ser humano, ele participava do sono da morte sem sonhos, sem consciência, conforme também a lição nos traz aqui, o texto de Eclesiastes 9, verso 5, e ele tinha certeza do juízo, ele próprio escreveu isso na própria carta aos Coríntios. E Jesus também faz referência a isso em João 5, 28, 29, que convém passarmos por um juízo. E não receberemos a nossa recompensa antes de passarmos por esse juízo. E na morte não há consciência. O outro texto que eu quero citar aqui, do apóstolo São Paulo, está na segunda carta, esse muito conhecido também, muito utilizado nos nossos serviços fúnebres, né? 4, 16 e 17, ele começa, a produção pode pôr para nós 16 e 17, ele começa o verso 13 dizendo, não quero que sejais ignorantes. E ele então vai dizer por quê? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então não há dúvida aqui, Paulo é muito claro o que ele pensava da morte, o sono da morte. Jesus vem, os mortos ressuscitam, e depois nós os vivos, os que ficarmos vivos por ocasião da volta de Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, qual era o momento de estar para sempre com o Senhor? Na volta de Jesus, depois da ressurreição dos justos, que se unem aos vivos, justos vivos, transformados, então aí serão arrebatados, juntos para o céu, e vamos estar para sempre com o Senhor. Ninguém usufruiria dessa recompensa antes, ao momento da morte. Então, quando Paulo diz, olha, quero partir e estar com Cristo, Paulo não está dizendo, olha, eu saio aqui dessa vida e já vou viver com Cristo. Não era esse o pensamento do apóstolo Paulo. Ele acreditava num juízo, ele acreditava na ressurreição, ele tinha consciência do estado do homem na morte. Assim, a morte é como um sono sem sonhos, diz aqui o autor, do qual Jesus despertará seus fiéis em sua segunda vida. Se quando, aqui o autor usa um argumento, se quando as pessoas morrem, elas vão diretamente para o céu, imagine qual teria sido a situação de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Após 4 dias, se ele tivesse morrido e ido para o céu, e Jesus disse, ô Lázaro, desculpa aí, mas volta aqui para a terra. Não fecha isso, não tem jeito. Jesus estaria chamando ele de volta para a terra, olha, você está no céu, mas volta para cá, depois você volta para ele. Não daria certo. Você não tem lógica essa. E Jesus disse, olha, Lázaro, nosso amigo, dorme. Falando da morte de Lázaro. Então, irmãos, as palavras de Paulo sobre partir dessa vida para estar com
com Cristo significam estar com Ele, participar com Ele do seu sofrimento. E se Ele fosse chamado para a morte, então esse seria o chamado dele. Não era após a morte ir para o céu, não era isso que Paulo estava dizendo. Para alcançar, aqui no próprio livro da própria carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 11, ele diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo tinha convicção, e os filipenses também tinham convicção. As pessoas querem usar esse texto para forçar uma barra de que existe vida após a morte, e esse não é sem dúvida nenhuma o propósito da menção aqui de Paulo. Embora estivesse disposto a morrer por Cristo, Paulo sabia que seria melhor para os filipenses se ele continuasse a viver. Depois ele disse, olha, eu já não sei mais o que escolher. Eu estou cansado, eu preferia descansar e aguardar a volta de Jesus. Paulo sabia que a primeira coisa que ele viria depois de sua morte seria o chamado de Cristo para a vida eterna. Ele preferia isso. Mas ele também não queria desonrar a Cristo. Ele não preferia o conforto. Por isso ele dizia, eu já não sei mais o que escolher. Deixa Deus decidir. Se é para eu morrer honrando a Cristo, eu morro. Se era para viver honrando a Cristo, eu vivo. Os versos 25 e 26, que a lição não comenta, Paulo diz, olha, eu estou convencido disto, de que ficarei permanecer com todos vós, para o vosso progresso e gozo, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus pela minha presença. Paulo diz, olha, eu acho que Deus tem alguma coisa para eu fazer ainda, permanecendo com vocês. Mas eu não sei o que dizer, não sei, não posso afirmar. E uma outra compreensão aqui do comentário bíblico adventista, na página 133, nos afirma o seguinte, as palavras de Paulo, partir e estar com Cristo, devem ser entendidas à luz de outras declarações relacionadas com que o apóstolo claramente se refere à morte como sono, como 1 Coríntios 15, 51, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 15. Uma vez que não existe consciência na morte, diz aqui o comentário, portanto, numa percepção de laço de tempo, a manhã da ressurreição parecerá aos que se foram como ocorrendo no momento seguinte à morte. Então, muito claro, sem nenhuma dúvida, aquilo que o apóstolo Paulo queria dizer. Então, se nós considerarmos esse texto com outras declarações do apóstolo e outras declarações da Bíblia, não resta nenhuma dúvida de que Paulo não estava falando de vida após a morte, mas Paulo estava falando deste partir e estar com Cristo, era participar do sofrimento de Cristo, se assim ele fosse chamado para a morte, que ele honrasse e glorificasse o nome do Senhor Jesus. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira, que tem como título Permaneçam Firmes na Unidade. Então agora, Paulo vai encaminhar o seu argumento final nas lições de quarta e quinta, considerando o verso 27 na quarta-feira e os restantes na 28, 29 e 30 na lição da quinta-feira. E aqui a palavra de destaque é unidade. Aqui nos é dito que a última oração de Jesus pelos discípulos girou em torno desse tema da unidade. Jesus olhou para além da cruz e, contemplando a união do seu Pai e a sua união conosco, ele diz, Pai, a minha vontade, João 17, 24, é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Jesus orou para que ele guardasse os seus filhos, a fim de que fossem um, assim como ele e o Pai eram um. Muito bem, irmãos, é muito interessante aqui o verso 27, vou pedir para a produção colocar, por favor, 1:27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós, outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos então nos demorar um pouquinho aqui, nesse texto. De acordo com o autor da lição e também aqui o comentário bíblico, a palavra grega para este vivam de modo digno é uma palavra que significa viver como um cidadão, como um bom cidadão, como um verdadeiro cidadão. Então veja aqui o contexto para Filipos, que era uma cidade com status de colônia romana, ou seja, quem nascia em Filipos tinha a cidadania romana, então havia deveres e privilégios nessa condição. Lembra-se que Paulo algumas vezes precisou dizer que, sendo cidadão romano, ele jamais deveria ter sido açoitado. Então, irmãos,
Havia vantagens e havia obrigações e deveres. Então, quando Paulo fala vivei por modo digno, essa expressão comunicava a eles diretamente para os deveres de um cidadão. E isso era claro, eles tinham isso muito claro na mente. Para nós não fica tão claro, a não ser que a gente compreenda um pouquinho mais. E esta postura, Paulo diz, olha, seja eu libertado da prisão, indo ver vocês, ou não, que vocês estejam firmes em um só espírito, com uma só alma. Essa expressão, uma só alma, é intelecto, é mente. Então, Paulo dizendo, estejam unidos no pensamento, na forma de pensar. Ele repete isso algumas outras vezes nas suas cartas e aqui na própria carta aos Filipenses. Lutando juntos pela fé evangélica. Veja que essa unidade espiritual, essa unidade de pensamento tinha um foco. E o foco era a pregação da fé evangélica. Era o compartilhamento da mensagem. Então Paulo faz esse apelo, ele faz esse apelo vigoroso. Ele diz, permanecei firme. Estais firmes, essa versão que eu tenho aqui, dizendo, era uma metáfora militar. Uma metáfora militar. Deve a igreja estar preparada para enfrentar, unida e preparada para enfrentar os ataques do inimigo. Preparada e alerta, em um só espírito, em uma só disposição, em uma só alma, pensamento. Então, Paulo faz um apelo, olha, estejam alertas, estejam preparados, vivam de acordo, dentro do ambiente espiritual, como vocês vivem como cidadão, com privilégios e responsabilidades. Agora, estejam firmes, ou seja, estejam preparados, vivam alerta, em unidade espiritual, em unidade de pensamento, lutando juntos, com o foco na pregação do Evangelho. Essa foi a mensagem final que o apóstolo São Paulo levou para essa igreja de Filipos no encerramento aqui dessa sessão, e desta maneira nós colocamos um ponto final aqui na lição da quarta-feira e avançamos para a quinta para considerar os 3 versículos finais que eu peço para a produção colocar aqui, 28 a 30, que diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Ou seja, da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Ou seja, Paulo não estava livre do combate, ele se chamava o embaixador em cadeia. Se por um lado, Satanás tem como propósito dividir para conquistar, o Espírito Santo tem o propósito de unir para avançar. A unidade é essencial para o cumprimento da missão, diz aqui a lição, para a proclamação dessa mensagem dada por Deus, e a oração de Jesus em João 17 também destaca o papel da palavra de Deus na unidade, irmãos. A centralidade da Bíblia como nossa única regra de fé e prática, como a referência, como o ícone em que nossas dúvidas, em que as questões individuais são dirimidas, são substituídas pela palavra soberana de Deus. Esta palavra de sabedoria que orienta, que é luz. Irmãos, mais um apelo para renovarmos a nossa confiança na palavra de Deus como um eixo de segurança, para a unidade da igreja. Não devemos jamais nos sentir intimidados pelos adversários se nós estivermos fixados, focados na palavra de Deus e unidos. Que mensagem linda, irmãos! A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, realizam em nós esse trabalho de unidade. Porque quando é que nos desunimos? Quando pensamentos são divergentes, quando compreensões são divergentes, mas a palavra de Deus deveria ser soberana na nossa vida. E se nós nos entregarmos, reagindo à ação do Espírito Santo, humildemente aos pés de Jesus, para que por meio de sua palavra ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, então não há como nós vivermos em desunião, a menos que o orgulho
e os interesses pessoais sejam colocados acima da palavra de Deus, que deve ser a autoridade suprema em nossa vida. E aqui Paulo, irmãos, fala nessas mensagens finais de que os filipenses não haviam sido chamados apenas para crer, mas também para padecer por Cristo. Irmãos, essa não é uma palavra agradável. Você está sendo chamado para sofrer por Cristo. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas Paulo lembra, olha, nós somos chamados não só para crer, mas também para padecer com Cristo. Jesus, um texto lindo de João 16, olha, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu estou falando agora para alguém que está enfrentando aflição por causa do Evangelho, ou se está enfrentando a aflição da vida por consequências de enfermidades, de perdas, não nos esqueçamos de olhar para Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que sofreu um sofrimento que o nosso sofrimento nem chega perto. E ele sofreu, ele desceu às maiores profundezas da agonia, do desespero e do sofrimento humano para que não tivesse profundidade onde nós chegássemos, onde ele mesmo já não tivesse estado. Que conforto essa convicção nos traz. Que esperança isso nos dá, que certeza nos dá de que ele está conosco e vai conosco em cada dia. Se somos chamados para padecer por Cristo, confiemos que ele vai estar ao nosso lado. Se somos chamados a testemunhar com lutas e dificuldades, certo que ele vai ao nosso lado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Não sei se eu estou falando para alguém que está enfrentando luta, dor e sofrimento. Que o Espírito Santo de Deus conforte você, conforte a sua fé, firme a sua fé. E sigamos, lembrando que não fomos chamados só para crer, mas também para padecer por ele. Desta maneira, colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançamos para a sexta-feira, onde nós vamos encontrar 2 parágrafos. Eu vou pedir para a produção colocar o primeiro parágrafo da sexta-feira, que é Atos dos Apóstolos, página 326, e diz assim: dos instrumentos de tortura. Esse é um texto, irmãos, do livro Atos dos Apóstolos, falando sobre o apóstolo São Paulo. Então, aqui toda a referência é o apóstolo São Paulo. Dos instrumentos de tortura, das fogueiras, das masmorras, das covas e cavernas da terra, ecoou em seus ouvidos, nos ouvidos de Paulo, o grito de triunfo dos mártires. Paulo, ouviu o testemunho dos que ficaram firmes e que, embora despojados, afligidos e atormentados, deram testemunho da fé, de forma destemida e solene, declarando: sei em quem tenho crido. Os que dessa forma renderam sua vida pela fé, declararam ao mundo que aquele em quem acreditaram era capaz de salvá-los plenamente. Que este testemunho que Ellen White dá a respeito de Paulo, que ele foi confortado, fortalecido pelo exemplo de mártires que foram antes do apóstolo Paulo, que nós também, se formos chamados ao sofrimento, sejamos confortados e fortalecidos pelo exemplo destes que nos antecederam. Que coisa mais linda. Que Deus nos abençoe para isso. 3 perguntas para consideração. Então, eu vou ficar aqui com a terceira, que diz assim: como podemos compreender a terrível realidade do sofrimento do mundo? Por que o tema do grande conflito nos ajuda a entender tudo isso? Por que é tão importante olhar para Jesus na cruz como a expressão mais plena do amor do Pai e aprender a confiar nele, mesmo nos piores momentos? Olha, quanta coisa para a nossa reflexão aqui. Tivemos uma lição inteira, 2 trimestres atrás, sobre a questão do sofrimento. O grande conflito nos ajuda a entender isso. Tem tempo para o ponto final. Não sabemos qual é esse tempo, mas sabemos que ele existe. Olhamos para a cruz, que na cruz nós vamos ver o quanto Jesus sofreu e quanto amor, quanta misericórdia do Pai foi derramada em nosso favor pelo sofrimento de Cristo. E assim nós sabemos que da mesma forma como Deus e os anjos estavam o mais próximos que podiam ficar da cruz, Deus está o mais próximo possível que Ele pode ficar de nós. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da sexta-feira e da lição de número 3. Convido você agora a uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por esta oportunidade tão especial de termos estudado esta porção de Filipenses, capítulo 1, a segunda parte, versos 18 a 30, 19 a 30. Que o Senhor nos ajude a entender os propósitos da nossa vida, que nós somos chamados para glorificar a Cristo, honrar a Cristo, onde quer que estejamos. Seja
da vida, seja com a nossa morte, honrar e glorificar a Cristo com o propósito de pregar o Evangelho, testemunhar no teu amor. Abençoa-nos, Pai, se há sofrimento entre nós, se há pessoas sofrendo para pregar, sofrendo para viver a fé, que o Senhor conforte, fortaleça e dê a certeza de que não estão sozinhos, nem esquecidos, nem abandonados. Fortalece-nos, Pai, fica conosco, em nome do Senhor Jesus, eu te peço hoje e sempre. Amém. Um forte abraço, até a próxima semana. Fiquem com Deus.